Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Que maravilha. Que prazer estar aqui com vocês na igreja de Brusque. Não conhecia, está sendo a primeira vez. Quero agradecer ao Michael, que fez o convite. Nos ficamos mais próximos quando fizemos juntos aquela missão no Rio Grande do Sul, aquela missão humanitária. Foi muito bacana, muito legal, trabalhoso, mas recompensador. Que coisa boa. Eu faria de novo, sem dúvida nenhuma. Queridos, meu nome é Silmar. Eu milito na igreja de Canasvieiras, norte da ilha, Florianópolis. E tenho um testemunho para vocês. Eu tenho 66 anos e passei a aceitar Cristo há 2 anos. Amém. Vivi a maior parte da minha vida, 60 e tantos anos, do outro lado do mundo. Do outro lado do muro. Aproveitando as oportunidades e as facilidades que o mundo me apresentou. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa extremamente ingrata. Deus me deu uma família, me deu um bom trabalho, me deu recursos, permitiu a construção de tudo que eu fiz, e eu nunca agradeci. Por que eu nunca agradeci? Porque eu não tinha Deus no coração. Não tinha Deus no coração. E eu usava uma expressão que eu dizia: eu não tenho tempo para Deus. Olha o tamanho da imbecilidade que eu dizia. Tudo mudou. Tudo mudou quando, numa manhã de sábado, ensolarada, minha filha entrou no meu quarto e disse: pai, levanta desta cama, te quero na igreja comigo. Eu, sem saber o que estava acontecendo, levei um susto e falei: vamos então. Levantei, tomei um banho, coloquei uma roupa e fomos para a igreja. Minha esposa e meus filhos adventistas, minhas filhas adventistas, iam sempre à igreja e eu ficava em casa, dormindo até mais tarde ou assistindo programação ou a televisão. Naquela manhã de sábado, eu fui à igreja. Amém. Fui bem recepcionado, entrei e nunca mais saí da igreja. Sábado à tarde eu aprendi as lições da Bíblia. Minha voz foi utilizada nos cânticos, aprendi aula de violão. Fui churrasqueiro da turma do futebol. Virei cozinheiro nos Campolim, fazendo refeição para 150 jovens famintos. Comecei a dar palestras para os homens às sextas-feiras, de 15 em 15 dias. Eu montei uma programação na igreja e a gente faz então palestra para os homens, somente os homens. Onde nessas palestras a gente trabalha a dor das pessoas, suas vitórias, seu sorriso, sua felicidade. Uma programação fantástica que hoje eu estou
Hoje sou secretário de evangelismo. Na ilha nós temos um regional que chama-se Marcelo, e eu respondo a ele, e fazemos um trabalho em todas as igrejas da ilha. Tive vários cargos na igreja. Eu costumo dizer que nem o presidente da Petrobras teve uma sessão tão meteórica como eu tive na igreja. Falta só acertar o salário ainda, que eu tenho que falar com o pastor. Mas, gente, muito bacana, muito incentivador. E hoje eu vivo um conflito comigo mesmo, porque eu me sinto atrasado. Então, para tudo que me pedem, eu vou. Eu sinto que eu tenho que servir mais a Deus. Eu passei tantos anos sem servir, e hoje eu não quero mais perder tempo. Amém? Que coisa boa. Por isso que hoje eu não meço nenhum esforço quando eu tenho que ir para qualquer lugar. Para mim será um prazer e sempre será um prazer poder servir. Amém? Queridos, vamos entrar no nosso estudo de hoje, que é um estudo de Apocalipse, mas antes uma oração para abrirmos a palavra de Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está me dando de estar aqui na sua casa, uma casa bonita, na cidade de Brusque. E permita, Senhor, que eu possa gerar uma comunicação com esses meus irmãos, com esses teus filhos, para que eu possa falar da tua palavra e mostrar o caminho que o Senhor quer que seja mostrado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O nosso estudo para hoje, seguindo aquele estudo aos domingos de Apocalipse, e o nosso tema hoje é os 144 mil selados. Tá certo? Bom, vamos iniciar então. A nossa centralização será praticamente em Apocalipse. Então, se vocês quiserem acompanhar, vamos abrir em Apocalipse e acompanhar todo o processo. Vamos começar então com Apocalipse 7, mas vamos ver um pouco antes do capítulo 6, uma luz que é jogada no processo. 6:17, Apocalipse 6:17, que diz: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode suportar? Quem é que pode aguentar? Estamos falando sobre os eventos sobrenaturais que virão por ocasião da volta de Cristo. Tais como o céu se enrolará como pergaminho, os reis da terra fugirão, os montes e ilhas se movendo dos seus lugares. Esse é o cenário. O cenário da volta de Cristo. Está para ser aberto o último selo. E o capítulo 8 diz: quando o Cordeiro abrir o 7º selo, haverá silêncio no céu por meia hora. Nós entendemos que esta meia hora de silêncio equivale a uma semana literal. Que seria o tempo que Jesus gastaria para deixar o céu, buscar os salvos e voltar para o céu. Existe uma interpretação literal
nesse texto. Então, antes de Cristo volte, é feita uma pergunta. Que pergunta é essa? Quem é que vai estar pronto para a volta dele? O capítulo 7 responde. Os 144. Vamos ver? No capítulo 7, 1, diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Os anjos estão segurando os ventos para que nenhum vento sopre. Por quê? Lá em Jeremias 4,13, há uma comparação entre ventos e tormentas. Vamos tentar elucidar isso. Que diz: eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os carros como tempestades, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Esse texto faz uma alusão à chegada do exército babilônico, quando da destruição de Jerusalém no ano de 586 a.C. Então, ventos são conflitos, são guerras. Assim, os ventos da profecia simbolizam guerras, rumores de guerras. Então, o cenário é o seguinte: nós temos 4 anjos, um em cada canto da terra, ou seja, norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais, segurando os ventos. Que ventos são esses? São as guerras, os rumores de guerra. E os anjos estão segurando para que esse vento não sobe. Os anjos estão impedindo uma guerra mundial. Mas até quando? Até quando esses anjos ficarão segurando o vento para que não ocorra uma guerra mundial? Em Apocalipse 7, 2, fala o seguinte: não danifiques a terra, nem o mar, nem as aves, até que selemos nas suas testas os selos do nosso Deus. Os servos do nosso Deus, melhor dizendo. Os anjos estão impedindo uma guerra mundial até que o povo seja selado. Pois Deus está dirigindo o processo de selamento e esse povo vai ser selado para a salvação. Então existe todo um processo de segurar o vento para que Deus opere seu processo de selação, para que as pessoas sejam salvas. Então, no Apocalipse você tem a humanidade recebendo o selo de Deus. Mas ou nós recebemos o selo de Deus, aqui descrito, ou receberemos o selo da besta, conforme o capítulo de Apocalipse 13. Seria uma escolha. Podemos entender que o selamento do capítulo 7 é o derramamento da chuva serôdia, em 2 momentos.
aqueles selados para a preparação e aqueles selados para a conversão. Preparação e conversão. Os que conhecem o Evangelho são batizados para anunciar as 3 mensagens. Aqueles que não conhecem o Evangelho, mas o aceitam, são batizados para o arrependimento e salvação. Então, aqueles que conhecem o Evangelho vão falar e gritar aos 4 ventos, como Cristo pede para que façamos. E aqueles que vão se arrepender em busca da própria salvação. Então, o derramamento da chuva serôdia é a mesma coisa do selamento do capítulo 7. Ele tem um acesso direto ao processo do arrependimento e salvação, ou fazer a divulgação do Evangelho. As pessoas já foram seladas no passado? Sim. A Bíblia ensina que Deus selava com o Espírito Santo. Então, no passado, Deus selava com o Espírito Santo. Em todo o tempo da história, Deus teve o seu selo. É uma realidade. Mas o selamento do capítulo 7, ele é um processo escatológico. Ele só acontece no tempo do fim. Então, essa corrida para o selo, ele vai acontecer no capítulo do fim, quando nós já tivemos bem no fim, né? A porta da graça já se fechando. O selamento do capítulo 7 não é para as pessoas que viveram há 100 anos atrás. São para os últimos moradores da terra. Ou seja, essa corrida é para os últimos moradores da terra. Aqueles que morreram em Cristo serão salvos. Aqueles que estiverem vivos no momento do fim é que correrão atrás da história do céu, desde que esses corredores sejam e respeitam a lei de Deus. Então os anjos estão impedindo que o mundo termine até que Deus tenha selado os sinceros. Então Deus diz para os anjos: segura o vento, segura mais um pouquinho aí, e nós estamos resolvendo a história com os sinceros. Tem muita gente ainda para ser selada. E finalmente o Apocalipse apresenta apenas 2 grupos de selados na volta de Cristo. Quais são os 2 grupos? Os selados com o selo de Deus e os selados com o selo da besta. São esses 2 grupos. E o selo da besta ainda não existe. Ainda não existe, não é real. O selo da besta ainda não existe. Ellen White é clara em dizer que o domingo só será a marca da besta quando ele for uma imposição legal, oficial, a partir dos Estados Unidos. Então o selo da besta, ele acontecerá e estará presente quando
houver essa imposição dominical. Então, enquanto o decreto dominical não for promulgado pela segunda besta, lá em Apocalipse 13, que é os Estados Unidos, não existe o selo da besta, ainda. Em Apocalipse 7,4, ele diz o seguinte: e eu ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse é o João. Então, nada que foi escrito na Bíblia deve ser ignorado. Nada. E o processo do Espírito Santo na inspiração. Ele só não inspirou o profeta a escrever, como ele acompanhou a escrita, para que as palavras corretas fossem usadas. Observe. Olha o que João escreveu. Então, ouvi o número de 144 mil que foram selados. João ouviu. E lá no capítulo 7,9 diz: olhei e vi aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Primeiro João ouviu, e depois ele fala aqui que viu. E o que João viu? Uma grande multidão. Então, os 144 mil selados e a grande multidão que João viu é a mesma coisa. Nós temos 144 mil que João viu, um pouco antes tinha ouvido, e uma multidão que ele também viu, e que na verdade, no simbolismo, é a mesma coisa, os 144 mil e a grande multidão que ele cita aqui. Mas afinal, quem são os 144 mil? São as pessoas seladas com o selo de Deus. Se nós pararmos para pensar, poxa, eu quero estar dentro desses 144 mil, mas para isso eu preciso ter o selo de Deus, porque o inimigo fará uma competição. Ele não quer que você e eu estejamos dentro dos 144 mil. Em Apocalipse 7, 3 e 4 diz: o selo de Deus significa proteção e pertencimento. Como assim? Esse é o povo de Deus que não vai morrer porque está selado. Proteção. Mas proteção de quê? Dos últimos eventos que terão lugar na terra e na história deste mundo antes que Jesus volte. Então, os selados serão protegidos. Passarão pela tribulação, mas serão protegidos. Porque se Deus selou, será protegido, não morrerá. E qual é o selo de Deus? Qual é o selo de Deus? O selo de Deus aparece na lei, e lá em Ezequiel 20:20 está claro. Ezequiel 20:20, que diz: santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus.
Portanto, o sábado é o sinal. O sábado é o selo de Deus. Às vezes a gente fica se perguntando, né? O sábado é tão importante assim. Por quê? Agora, na contramão, estão tentando alterar a lei de Deus, atacando o quarto mandamento, que é o sábado. Se sábado é o selo de Deus, e o domingo, que será a besta, e estão tentando transformar desde os Estados Unidos. Por que isso? Porque é o único dos 10 mandamentos que aponta a Deus como Criador. E o inimigo sempre quis ocupar o lugar de Deus. Então, olha a importância dos mandamentos. Olha a importância dos 10 mandamentos. Mas aqui nós estamos citando o quarto mandamento, que é o sábado. E a importância que ele tem no selo. Ele é o próprio selo. Puxa, mas e se eu não cumprir o sábado? Nós, adventistas, nossa bandeira, uma das nossas bandeiras, talvez a mais forte, é o sábado. Então nós temos que cumprir o quarto mandamento. Aí os outros, sim, os outros também, é evidente. Temos que pagar um preço para atender esse quarto mandamento? Sim. Temos que nos limitar a coisas que fazemos no dia a dia? Sim. O sábado, gente, é a nossa bandeira do adventismo. Porque nós sabemos desde lá de trás, desde o pronunciamento de Ellen White, a importância do sábado. E hoje entendemos que o sábado é o selo de Deus. Por isso a importância do sábado nas nossas vidas. Quando Cristo esteve nessa terra, ele disse claramente que ele não veio mudar a lei e os profetas. Está lá em Mateus 5, 17 e 18. Ele não alterou nada. A gente conversa com amigos e parentes e que não são adventistas e que usam argumentos para que criem dificuldades para aceitar. E muitos falam: não, mas Cristo voltou para a terra e mudou a lei. Ninguém mudou a lei. Cristo não mudou a lei. A lei continua valendo naquelas famosas pedras, né, de Moisés. Ela está ali. Agora, nós temos que entender o selo de Deus à luz de Tiago. Lá em Tiago 2,10 diz o seguinte: porque qualquer que aguardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, nós temos que respeitar os 10 mandamentos. E me parece que talvez o sábado seja o mais difícil. Porque matar, ninguém aqui tem instinto assassino. Vamos roubar? Vamos adulterar? Não. O sábado talvez seja o grande desafio nosso.
Sabe aquela compra do refrigerante no sábado? Eu já fiz isso. Ah, mas sabe quando o teu time joga sábado às 16 horas e te dá uma coceira para você assistir? Eu já fiz isso. Nós somos pecadores, a nossa natureza é pecadora. Agora, você quer estar entre os 144 mil e ser salvo e ter vida eterna? Lute. Lute contra o inimigo. Não deixa ele entrar na tua mente. O sábado é o dia que Deus nos deu como sagrado, como descanso, para fazer o bem, para atender o enfermo, para falar do Evangelho, para fazer boas ações. Faça o que tiver que fazer no domingo, na segunda, na terça, na quarta. É um preço que nós temos que pagar. Então temos que ter na nossa consciência a responsabilidade e o dever de enfrentar o sábado como um dia santo, e agora com o entendimento de que o sábado é o nosso selo de salvação. Amém? Então, o selo de Deus é o sábado, e por extensão é a lei. O selo de Deus é o sábado, e ele tem como extensão toda a lei. Os 10 mandamentos, os outros 9, e que nós temos que seguir e respeitar. Aí fica a pergunta: que selo você escolherá? O selo de Deus ou o selo da besta? É uma decisão nossa. Nós temos que ter coragem para fazer a decisão certa. Nós temos que ter coragem para enfrentar aquele que não quer que coloquemos o sábado em primeiro lugar. Olha a nossa responsabilidade. Que selo você escolherá? O selo de Deus ou o selo da besta? Pergunta forte. Queridos, finalizando, eu digo o seguinte: a Bíblia será a nossa salvação, certo? A Bíblia nos levará ao selo de Deus, certo? E o selo de Deus nos levará à salvação. E a salvação nos colocará nos 144 mil. Olha que bacana. Então o que nós temos que fazer? Nos entregar à leitura da Bíblia, a ter um entendimento bíblico, seguir os mandamentos, porque esse conjunto de ações nos levará à salvação. Simples. Caminharemos na estrada da salvação a partir do momento que entendermos que a Bíblia é o instrumento
que nós temos que seguir. Simples assim. E se nós fizermos desta forma, certamente nós estaremos nos 144 mil. Amém? Amém. Que coisa linda, né? Queridos, eu finalizo esse momento com uma reflexão muito interessante. Eu, como sou cristão novo, sou galo novo, como diz a história, 2 anos e pouco, eu fico imaginando, eu não tinha esse entendimento simples. Minha família é adventista, meia dúzia de Bíblias espalhadas pela casa, e eu não as lia, eu não as abria. Por isso que digo que eu era um ingrato e não sabia. Minha esposa, cansada de tanto me convidar para ir para a igreja, e eu me negando. Eu levo uma experiência muito forte na minha vida, porque o entendimento e a leitura que eu faço da minha vida é simples. Como Deus é incrível. Como Deus é maravilhoso. A minha filha, que está aqui presente, foi um presente de Deus. Deus me deu ela com 4 anos. É uma filha amada do coração. Deus disse: vou te dar um presente, esse anjinho de 4 anos. Cuida dela. Paterniza ela. É o presente que eu estou te dando. Mas Deus sabia que o presente que Ele me deu lá atrás, um dia, me levaria para a igreja. Que loucura. Essa é a leitura que eu faço da minha vida em relação a Deus. E hoje eu sou seu servo. Amém. Para o que precisar, para o que for necessário. Hoje eu me coloquei nas mãos de Deus e Ele pode me encaminhar para onde Ele entender melhor. Amém. Queridos, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui, obrigado ao Maicon mais uma vez, e me convidem sempre, de preferência à noite, porque durante o dia o comércio está aberto. E a minha mulher veio com um cartão de crédito afiado. Então é bom à noite, porque está tudo fechado. Tá certo? Muito obrigado. Bacana estar aqui, gostei muito. E agora vamos fazer uma oração final. Vamos nos preparar. Querido Pai, que bom, Pai, que maravilhoso, como é bom estar contigo, como é bom atender o seu pedido, como é bom compartilhar a tua palavra na tua casa, com teus filhos. Senhor, por favor, nos faça acreditar
o Senhor é o nosso Pai, nosso amigo, e que o Senhor nos salvará. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe nessa jornada, nessa estrada, Senhor, porque lá no fim nós queremos estar contigo. E pedimos proteção, pedimos que nos acompanhe quando voltarmos para os nossos lares hoje à noite, Senhor. E pedimos, sobretudo, Senhor, que conduza as nossas mentes, o nosso coração, porque queremos estar contigo na eternidade. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado a todos. E até uma próxima oportunidade.